Palmeiras, hein? Quem diria? Você acreditou, o palmeirense acreditou. Palmeiras está perto de terminar em primeiro lugar nesse grupo da Copa do Mundo de Clubes. Palmeiras ganhou, foi superior, mereceu a vitória e está com a vaga praticamente encaminhada para a próxima fase. Torcedor alviverde, o Palmeiras mostrou força no Mundial de Clubes e venceu com personalidade o Al Ahly. Mas além do futebol jogado, tem notícia bombástica nos bastidores. Uma proposta milionária da Europa chegou por um dos nossos craques. Quem será o jogador que está despertando tanto interesse internacional? Será que o Verdão deve vender agora? Ou esperar mais? Você venderia esse jogador por uma boa grana? Ou seguraria ele para seguir firme na temporada? Grande vitória do Palmeiras. E a Gabi Guimarães, a nossa repórter, acompanhou de pertinho e ela vem com as informações. Diz aí, Gabi! Com direito a chuva, sol e até raios, o Palmeiras conquistou a primeira vitória nesta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Aqui no estádio MetLife, diante do Al Ahly, o jogo começou equilibrado e o Palmeiras menos competitivo do que o que aconteceu no primeiro jogo desta competição contra o Porto. O Verdão não conseguia produzir tanto. De maior destaque da primeira etapa foram uma tentativa, uma jogada individual do Estevão, que desceu pelo lado direito do campo, carregou a bola e finalizou no cantinho do goleiro, tirando tinta da trave. E o segundo lance bastante relevante da partida foi a quase expulsão de Rafael Veiga, ele que deu um carrinho no Zizou, jogador adversário. Num primeiro momento, a arbitragem entendeu que o lance era para expulsão, mas depois de revisão na cabine de vídeo, o árbitro mudou de ideia e colocou para Rafael Veiga o cartão amarelo. A segunda etapa foi bem mais agitada em todos os sentidos, a começar pelo lance que abriu o placar. Cobrança de falta de Aníbal Moreno, vários jogadores do Palmeiras disputam essa bola no ar e ela acaba balançando a rede, mas não foi de autoria de qualquer atleta do Verdão. Quem abriu o placar foi o Abu Ali. Sim, o jogador do Al Ahly marcou o gol contra e o Palmeiras abriu o placar finalmente. Precisava disso para ficar mais tranquilo o time de Abel Ferreira. Menos de 10 minutos depois, foi a vez do Flaco Lopes fazer um gol super importante. O Flaco recebeu uma ótima assistência do Maurício. Os dois jogadores entraram especificamente depois do intervalo, ou seja, as mudanças do técnico Abel Ferreira surtiram efeito e já com o 2-0 concretizado aqui no MetLife, se desenvolvendo, o Palmeiras buscando mais o jogo, o Al Ahly tentando reagir, a partida foi paralisada. A polícia de Nova Jersey emitiu um alerta de emergência, dizendo que as condições climáticas não eram favoráveis, muito pelo contrário, poderiam ser perigosas. E aí, todos os torcedores tiveram que se retirar ali da área das arquibancadas, dos bancos, das áreas expostas e ficaram em zonas cobertas do estádio. O mesmo teve que acontecer com os jogadores que voltaram para o vestiário porque havia a possibilidade de fortes raios aqui em Nova Jersey, na cidade de East Rutherford. Nada muito grave aconteceu, mas foi uma precaução da polícia de Nova Jersey. Os mais de 30 mil torcedores juntados, o Verdão assume a liderança do Grupo A. Tem situação um pouco mais tranquila agora para quem sabe avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. O Verdão volta para New Jersey e dá início à preparação para o último duelo da fase de grupos, que será contra o Inter Miami. O Palmeiras superou a chuva, o sol, a ameaça de tempestade e 45 minutos de paralisação no segundo tempo para alcançar a primeira vitória aqui na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. Teve tudo isso, viu, gente? E a vitória palmeirense pelo placar de 2-0, placar construído na segunda etapa. Quando eu disse que teve sol, é que no primeiro tempo os termômetros marcavam 30 graus. Mentira. A sensação era de 40 para cima. Na segunda etapa, uma ameaça de chuva. A temperatura caiu, o sol se foi. E aí houve uma paralisação que eu vou explicar já já. Mas no primeiro tempo, o Palmeiras não teve aquele volume ofensivo apresentado contra o Porto. Como é o futebol, não é? Contra o Porto, um volume ofensivo incrível e nenhum gol. Hoje, pouco volume ofensivo e 2 gols. Isso se chama futebol.
O Estevão foi a principal peça, individual, quase fez um golaço no primeiro tempo, levando a marcação desde a ponta, fechando para o meio, chutando e quase marcando um golaço. Meio campo não funcionou bem, o Veiga não esteve legal, foi substituído, o Rios apagado, depois melhorou na segunda etapa, e Vitor Roque e Facundo Torres também fazendo partidas bem abaixo do que se esperava. Vitor Roque e Veiga foram substituídos no intervalo por Flaco Lopes e Maurício. O time mudou essas duas peças, mas mudou também a postura. O sol caiu, a temperatura baixou e o Palmeiras aproveitou para, em 15 minutos, definir o placar. Primeiro gol aos 5, bola parada, Aníbal Moreno cruza e o Abu Ali fez o gol de cabeça contra também vale, viu gente? Aí o Al-Ali vai para cima do Palmeiras, o Verdão retraído para dar o bote. No contragolpe, isso aos 15 minutos, a bola chega até os pés do Maurício, ele lança Flaco Lopes, que conduz a bola com a marcação do adversário e na saída do goleiro, marca no cantinho, 2-0 para o Verdão. 2 minutos depois, aos 17, o jogo é interrompido por causa de uma ameaça de tempestade. 40 e poucos mil torcedores tiveram que sair das arquibancadas e eles foram obrigados a irem para dentro do estádio, para se abrigarem dentro do estádio, porque muitos raios caíam naquele momento. O jogo foi paralisado por 41 minutos, a tempestade não veio, só uma chuva um pouquinho mais forte, típica de São Paulo, depois do jogo. E quando o jogo foi retomado, depois de 45 minutos, o Al-Ali mostrou muita disposição, mas nenhuma categoria para alcançar esse resultado, de tentar um empate que seria heróico. E o time do Palmeiras soube administrar, com uma ou outra chance, mas enfim, 2-0, placar definido, vitória consumada e a liderança deste grupo, agora ao lado do Inter Miami, que venceu o jogo contra o Porto por 2-1, e Palmeiras e Inter Miami vão definir na última rodada quem fica em primeiro lugar nesse grupo. Palmeiras, hein? Quem diria? Você acreditou, o palmeirense acreditou. Palmeiras está perto de terminar em primeiro lugar nesse grupo da Copa do Mundo de Clubes. Flaco Lopes, o furacão, né? Você gosta, você sempre gostou dele, né? Sempre defendeu o Flaco. Não, eu não critico o jogador que chega com 18, 19 anos e leva uma temporada, 2 temporadas para se adaptar. Às vezes 3. Ele demorou um pouco mais do que isso, né? Ele, para quem não se lembra, o Flaco Lopes chegou a irritar o próprio treinador do Palmeiras no início do Campeonato Paulista, que disse que ele estava fora até do banco por opção dele mesmo, porque ele não treinava bem e não tinha disposição. Então parece que surtiu efeito, né? Parece que surtiu efeito. Mas a gente tem muita coisa para falar desse jogo, um jogo que o Palmeiras só teve o segundo tempo, o primeiro tempo foi abaixo da crítica. Calma! Muito ruim do Palmeiras. Tão ruim assim? Não? Não achei tão ruim assim. Você não achou? Abaixo da crítica? Se você fizer um comparativo do Palmeiras contra o Futebol Clube do Porto, o primeiro tempo. O Porto é uma mangabinha, hein? O Porto é um mamão, hein? Que mamãozinho esse time do Porto, hein? Só foi jogar contra o Palmeiras. Acaba de perder de virada pro Inter Miami. Não, perdeu bem perdido. E um golaço no Messi também, só para avisar vocês. Agora, tem muita coisa, né? Olha lá, Flamengo. É Botafogo hoje. Ô Botafogo, vamos. Ô Botafogo, vamos lá, hein? Vamos fazer. Botafogo, calma, hein? Zinho, muito boa noite. Zinho, você não jogou Copa São Paulo, não, né? Joguei. Jogou Copa São Paulo Júnior? Bom, então você deve ter enfrentado várias tempestades, porque uma das marcas registradas da Copinha são chuvas torrenciais. Você já imaginou, Zinho, se a FIFA organiza a Copa São Paulo de Futebol Júnior? Dura até dezembro. Não acaba nunca. Mas, assim, a tecnologia, né, tudo aí, né, eles preveem as coisas bem antes, ainda bem, né? Então a segurança está em primeiro lugar, fica chato, realmente. O jogo está ali quente, tá aquele sol também, né? Não está vendo nada e vem um comunicado, para o jogo que está vindo uma nuvem aí, pode ser. Mas é assim, eu vivi isso nos Estados Unidos, porque eu joguei na USL, eu fui jogador da USL, né? Em 2006. E várias vezes o jogo, às vezes nem começava ou no meio do jogo parava mesmo, tem o alerta, tem os sinais todos.
E as coisas, quando são corretas, quando são profissionais, quando são sérias, funciona, né? Depois voltou todo mundo. O problema... esse é assunto para outra hora, né? Boa noite para todo mundo. É porque no Brasil é difícil, né? As coisas funcionarem, serem respeitadas, né? Um abraço, Pascoal. Um abraço, Zé Elias. Pirral, prazer sempre estar com você. E o Palmeiras venceu bem, fez a sua parte. Eu não entendo o Pascoal. O Flamengo é incomparável, o Fluminense foi bem demais, o Botafogo, vamos lá, Botafogo. E o Palmeiras, ele me causa confusão na mente. O Palmeiras nunca tá bom, o Palmeiras tá sempre ruim, o Palmeiras não jogou bem, o Palmeiras é isso, o Palmeiras é aquilo. Eu não tô entendendo a estratégia do Oswaldo Pascoal. Palmeiras ganhou, foi superior, mereceu a vitória e está com a vaga praticamente encaminhada para a próxima fase. Segundo tempo, tudo isso. No terceiro jogo do Mundial, Zé Elias, o Palmeiras vai enfrentar o time do Messi, o Inter Miami, e se esse jogo terminar empatado, os dois se classificam. Claro que vale o primeiro lugar do grupo, que significa escapar do Paris Saint-Germain. Se empatar, o Palmeiras será o primeiro do grupo. Sim, com porque tem um gol a mais de saldo, né? Pirral, põe aí os 3 brasileiros classificados. Só o Botafogo corre risco. Tô com você, Zé. Põe aí, pode colocar. Vamos para New Jersey? Vamos lá. Chame, por favor, Roberta Barroso e Gustavo Zupac aparecerão no telão. Já trabalharam pra chuchu hoje na cobertura de Palmeiras 2 ao Arli 0. Vamos lá, Roberta. Arli, como diz. Vamos lá, Roberta aí. Gostei aí, Zupa. Meteu um negocinho aí na lã, né? Telhada. Lustrada aí, o telhado aí. Lustradinho. Roberta, boa tarde pra vocês aí. Zupac. Sim, boa tarde pra gente aqui, boa noite praticamente aí, tudo bem, Tudo Zupac? bem, Beta, vamos lá, deu Verdão, né? Pois é, o Palmeiras conseguindo essa vitória importante, soma agora 4 pontos na tabela de classificação, um dia muito movimentado, começou com um sol de 38 graus. De rachar mamona, como diz o Oswaldo Pascoal. Caiu a tempestade ainda há pouco, né, vocês lembraram aí que teve ali aquele alerta máximo de risco de tempestade, os jogadores tiveram que ir para o vestiário aos 15 minutos da segunda etapa, só que a tempestade veio depois, a gente já na zona mista começou uma chuva danada, raios e trovões por aqui, mas é isso, o Palmeiras saindo com esse resultado positivo, gol do Flaco, o outro gol foi contra do Essan, lembrando que hoje o Abel mudou o time, né, colocou o Veiga, o Facundo, mas aí no segundo tempo acaba mexendo na equipe, colocou o Maurício e o Flaco e acabou dando tudo certo, graças também a essas alterações que o Abel fez, né? O Maurício acaba dando aquele bonito passe para o Flaco marcar. Zupac. Foi um bom jogo do Palmeiras? Não foi. E daqui a pouco a gente vai ouvir o Abel falar sobre isso. A gente vai ouvir se o Abel concorda mais com o Pascoal ou se o Abel concorda mais com o Zinho. Vamos ver aonde é que o Abel vai se colocar. Eu tô concordando mais com o Pascoal, mas daqui a pouco quem vai falar é quem sabe mais das coisas do Palmeiras, que é o Abel. O Palmeiras mudou a sua estratégia. O Al Ahly é um time que gosta de ter posse de bola, é da característica desse time tentar jogar, e o Abel fez uma leitura sobre o clima e ele falou, bom, tá muito calor, o time deles vai tentar jogar, eu vou ficar um pouco mais atrás, vou tentar no primeiro momento castigar no contra-ataque para depois administrar o jogo. A questão é que no primeiro tempo esse contra-ataque não apareceu, o Palmeiras teve só uma jogada no primeiro tempo, que foi o Estevão que pegou uma bola, uma jogada maravilhosa, diga-se, mas que ele cortou e aí na hora de bater a bola passou pertinho, e no mais o Palmeiras não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. O Al Ahly ameaçou pouco o Everton também, mas o Palmeiras não conseguiu colocar o seu plano inteiro em jogo. Plano defensivo até que foi bem, ainda que o Giai tenha de novo sofrido com o seu com o atacante que ele tinha que marcar. Contra o Porto, o Rodrigo Mora deu trabalho, hoje o Trezeguet, o número 7, deu trabalho pro Giai no primeiro tempo. Então assim, foi um primeiro tempo abaixo do Palmeiras, mas na segunda etapa, com as trocas, primeiro que o Flaco perde um gol feito no primeiro lance do O Abel vai tempo. falar sobre isso. Vai falar, mas aí acontece o lance crucial da partida, que é o gol contra, que é a bola parada, né? A gente cansou de ver
cansou de ver nesses 5 anos de Abel no Palmeiras, quase 5 anos, em vários dos jogos onde as coisas não vão bem, onde o jogo tá ruim, o jogo tá truncado, o jogo tá difícil, o Palmeiras, entre aspas, encontra, né, porque o Palmeiras treina, mas através de uma bola parada, que é uma fortaleza desse time, o Palmeiras faz um gol e aí o jogo muda, porque o jogo fica feitio do Palmeiras. E hoje aconteceu isso, o Essan, que é bom jogador, é o artilheiro do time do Al-Ahly, coitado, fez o gol, né, contra o próprio Patrimônio, abriu o placar, e aí logo na sequência o Maurício foi muito bem pro Flaco 2-0, e o Palmeiras controlou, né, depois do gol marcado, o Al-Ahly, que vinha fazendo um bom primeiro tempo, morreu no jogo e o Palmeiras administrou. Então eu acho que assim, de uma maneira geral, no comparativo com o Porto, no comparativo com o que a gente espera do Palmeiras, não foi um bom jogo. Mas o Palmeiras é um dos raros times do Brasil que tem essa qualidade de que quando joga bem ele tem caminho para vencer, mas quando ele não joga tão bem, ele também tem o caminho para vencer. É muito, muito raro times que não jogam bem e ainda assim conseguem vencer. Sim. O Palmeiras é um time que nesses dias tem caminhos. E hoje, com a bola parada, o banco de reservas e o contra-ataque, o Palmeiras pavimentou não só a sua vitória, mas também a sua classificação. É isso, o Palmeiras tem peças para isso, até o Maurício ali na zona mista fala sobre isso. A gente não fala quem é titular, quem é reserva, porque... Por exemplo, o Veiga hoje entrou, aliás hoje é aniversário do Veiga, parabéns pro Rafael Veiga, 30 anos de idade. Que quase foi expulso, chegou a levar cartão vermelho, mas aí depois o cartão foi anulado. Equivocadamente expulso, né? O Anthony Taylor expulsado de maneira equivocada. Mas o Veiga não foi bem, o jogo praticamente não passou pelo pé do Veiga, eu já achei que ele não tinha entrado bem contra o Porto. Então assim, individualmente algumas peças não foram bem, o Vitor Roque de novo não foi bem, mas o Palmeiras venceu e para efeitos de classificação tá com o pé nas oitavas de final. É verdade. O Maurício também, eu falei, Maurício, o que o Abel pediu pra você no intervalo? Ele falou, o Al-Ahly tava com muita posse de bola, então ele pediu pra gente tirar um pouco essa pressão, me colocou centralizado e acabou dando tudo certo. E o Flaco também, importante a gente trazer, ele falou, o clima hoje tava horrível, porque tava muito quente. Clima de temperatura. Isso, tá, clima de temperatura, tanto que pararam 2 vezes ali pra aquela hidratação. E ele falou também que o Al-Ahly estava complicando o jogo deles, mas que o mais importante, claro, foi a vitória. E é isso então. O Abel vai falar agora, se ele concorda então com o Pascoal. Quero saber se ele concorda com o Pascoal ou com o Zinho, quero saber. É isso, então o Abel vai falar agora sobre isso e também sobre o Flaco. Por isso é que eu falo muitas vezes que adversários diferentes dão-te jogo diferente. A minha opinião é que nós jogamos muito melhor contra o Porto, fomos mais dinâmicos, mais pressionantes. Não criámos tantas oportunidades, mas criámos oportunidades não tantas, mas em termos de jogo fluido e jogado, na minha opinião foi melhor. Eu tinha-vos dito aqui ontem que íamos ter em conta também no lado estratégico o clima. Eu não sei se vocês conseguiram ler a linguagem corporal dos jogadores, mas era notório que cada sprint que tu davas para recuperar ias demorar o dobro. Vou perguntar, como faço sempre aos jogadores, porque é que sentiram essa dificuldade, se foi o adversário, se não estavam tão frescos, se foi do clima, se foi da estratégia. Depois na segunda parte fizemos alguns ajustes, refrescámos a equipa. Eu não tirei nem o Roque nem o Veiga por achar que estavam a jogar pior ou melhor que os outros todos. Não foi um jogo tão bem jogado, mas o resultado foi muito melhor do que o jogo anterior, resumidamente, respondendo à tua pergunta. São 2 jogadores bem diferentes, o Roque e o Flaco. E nós, quando fomos buscar o Flaco, fomos buscá-lo pelas características que ele tem. Ele é forte no jogo de cabeça, ele é alto, ele é rápido, ele é canhoto, que não é fácil de encontrar. Prepare seu coração, sua fé e sua voz. Richard Rios, o guerreiro colombiano que conquistou o meio-campo do Palmeiras com raça, técnica e uma entrega absurda, está cada vez mais próximo de realizar um dos maiores sonhos de qualquer jogador: atuar no futebol europeu. A atuação dele no empate contra o Porto no Mundial do Clubes pode até não ter gerado gols, mas gerou olhares atentos da elite do futebol mundial. O PSG estava lá, os olheiros estavam lá e saíram impressionados. E sabe o que é ainda mais impactante? Eles não vão parar por aí. Os franceses já confirmaram presença no jogo contra o Al-Ahly nesta quinta-feira para ver mais uma vez o talento e a intensidade de Rios em campo. Mas não pense que só o PSG está de olho. Manchester United, Atlético de Madrid e Roma também entraram forte na disputa. E tem mais. O técnico Diego Simeone, do Atlético, já pediu ao clube que feche a contratação o quanto antes. E Soria, o treinador argentino, enxerga em Rios tudo o que o futebol europeu exige: estatura, intensidade, dinâmica de jogo.
e uma entrega total dentro e fora de campo. Mas aqui vai o ponto mais bonito de tudo isso. Real sobe do hand, veio, sabe quem sempre esteve ao lado dele? A torcida. E sabe também que por trás de cada conquista existe um propósito maior. Ele sente que vive o auge da sua carreira e quer viver esse novo capítulo com fé, humildade e gratidão. Leila Pereira, presidente do Palmeiras, já estipulou o valor de saída. Pelo menos 180 milhões de reais. E essa venda pode acontecer logo após o Mundial de Clubes. O momento é agora. Então, torcedor de verdade, comente aqui abaixo, com palavras de fé e apoio. Escreva. Que Deus abençoe essa nova fase. Rios, vai com tudo, guerreiro. A torcida está com você. Orgulho de ver um palmeirense indo tão longe. Esse é o tipo de jogador que não se esquece da sua história. E nós também não vamos esquecer o que ele fez com esse manto sagrado. A Europa pode estar chamando, mas o coração dele sempre vai bater em verde. E se você ama o Palmeiras, a fé e o futebol de verdade, deixe o seu like agora. Compartilhe este vídeo com outros torcedores de fé e se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia que mexe com o coração da nossa torcida. Vamos juntos, sempre com fé e paixão.